10 anos. O tempo de uma infância inteira virar cinzas. Agamenon, o rei, pastor de povos, partiu de Micenas com mais de 1000 navios. Foi lavar com sangue a honra de seu irmão Menelau. Tudo por Helena! Tudo por Helena. Dizem que era o rosto dela, mas o mundo sempre se incendeia por passagens estreitas. Ontem, o estreito de Dardanelos. Amanhã, o de Hormuz. Mudam os nomes, mas o mundo sempre exige o mesmo tributo. E Agamenon não ofereceu bois, nem ouro, nem vinho. Agamenon ofereceu o próprio sangue. Sacrificou Ifigênia sobre o altar. Será atroz também matar minha própria filha, minha Ifigênia, muito, muito amada. Encantamento, adorno do palácio meu, sujando minhas mãos de pai com o sangue de uma virgem inocente. Você tem brincado, filho? Sim, papai. Não me deixe fazer um colar para você. Tá bonita, papai. A mais bela princesa de toda a Argos, meu filho. Agora, deise, feche seus olhos e sonhe com a mais bela princesa de todas. Qual desses caminhos me dará uma água menor? Guarda! Vamos! Troia nos aguarda! Sacrificou a filha pelo direito de passagem. 10 anos se passaram. E Agamenon retorna vitorioso. Mas ele não vem sozinho. Traz em seus braços seu grandioso prêmio de guerra. Cassandra. A vidente que ninguém escuta. A princesa que virou escrava. A amante que ele ousa deitar na cama da rainha. Enquanto o rei vencia no estrangeiro, o ódio apodrecia em casa. Clitemnestra não esqueceu da faca no pescoço da pequena. O palácio agora já não é mais um lar, é uma armadilha armada.
vigia espera o sinal do fogo. Clitemnestra espera o sinal da vingança. Agamenon entra em uma guerra mais antiga do que a própria Troia. E desta vez, ele não tem escudo. Aqui do alto do Palácio dos Átridas, aos deuses todos, peço há muitos longos anos que me liberem da vigília cansativa. Espreito a todo instante o fogo sinaleiro que me dará notícias da queda de Troia. São ordens de nossa rainha, Clitemnestra. Não tenho sono, mas tenho medo, grande medo que afasta sempre minhas pálpebras pesadas. Choro as muitas desventuras dessa casa, outrora tão feliz, tão infeliz agora. É o sinal! É o sinal! É o sinal! Meus próprios olhos veem! Eis a noturna luz que livrará de certa treva em pleno dia. Partiram há 10 anos dessa terra, mandando em 1000 navios belicosos rei Menelau e seu valente irmão rei Agamenon, que detestavam Príamo, rei de Troia. Os fatos passam-se conforme devem, caminha tudo para o fim marcado, mas tu, ó grande rainha Clitemnestra, vem, responde, informa-nos depressa do que houve. Quais as notícias que te transmitiram? Explica-nos então qual o motivo de tanto movimento inesperado. Ainda lembro o dia da partida e julgo ver de novo o alegre augúrio de triunfo que se mostrou aos bravos combatentes. Os dois valentes reis aqueus, Menelau e Agamenon, levaram para Troia a gente grega, botando as lanças, ansiosas por vingança, tocados por presságio favorável. Agora só devemos esperar que o fim de tudo seja favorável. Obedecendo, Clitemnestra, a teu poder, vim para ouvir-te. Ouvir-te-ei solícito e não me queixarei se nada me disseres. As forças gregas conquistaram Troia toda. Que provas tem? Há garantias de verdade? Se os deuses não quiseram enganar-me-á. Dizei então quando a cidade foi tomada. Na noite antecedente a esse mesmo dia, o fogo da vitória partiu das ruínas de Troia. A primeira chama subiu aos céus e como um relâmpago saltou de pico em pico, cruzando o oceano e as montanhas mais altas. Meus vigias estavam prontos. Assim que o viu se alcinar no horizonte, acendi um próximo, passando a mensagem sem descanso. E aqui está ela, a chama que brilha diante de nossos olhos. Troia caiu e o meu senhor está a caminho. Ah, minha rainha, agora eu posso agradecer aos deuses. A luta não termina com a vitória. Falta a volta, que é metade de um longo caminho. Mesmo que nossos soldados retornem sem máculas de excesso em piedade, ou traje aos numerosos inimigos, pode vir a causar rancor divino. Ouviste simples pensamento de mulher, que seja um retorno de ventura e paz, e finalmente o bem possa prevalecer. Irei levar aos deuses a minha gratidão. Saúdo Zeus Supremo, que nos deu imensa glória. Salve, noite amiga, que acobertaste a cilada fatal aos altos muros da orgulhosa Troia. Foi Zeus quem dirigiu a punição. A ruína é o fim de todos os culpados. Louvores se misturam a gemidos. A glória imensa pode ser fatal.
Saúdo o solo de Argos, terra de meus pais. 10 anos se passaram, mas enfim retorno. Ter aqui neste solo a sepultura prometida. Abençoada seja esta grandiosa terra. Abençoados sejam os raios do sol que tudo iluminam e aquecem. Arauto das hostes agivas, rejubila-te! Seria bom morrer agora, junto aos meus. Sofrestes por voltar, e nós por vossa volta. Mas qual a causa de tua melancolia? Há muito tempo meu remédio é não falar. Alguém te assombrava enquanto seu rei estava fora? Seria bom morrer agora, tu dissestes. Ouvirei do próprio rei a história toda. Por enquanto, quero apenas tratar de cuidar do seu retorno. Desejo que ele retorne sem demora e encontre a mulher exatamente como a deixou, zelosa, igual a um cão fiel, maior amiga dele e inimiga máxima do que lhes querem mal. Não conheci prazeres vindos de outros homens, e nada sei de intrigas e nem de maledicências. Tais coisas são totalmente estranhas para mim. Mas não chega a surpreender tamanha altivez numa mulher tão nobre que só diz a verdade. São para tua informação essas palavras, mas quem as ouve e interpreta retamente, conclui logo que são todas malévolas. Serás capaz de transmitir a tempestade mandada pelo céu sob nossas naus e tudo o que ocorreu aqui? Palavras tristes não combinam com um tempo de bons augúrios. Repetem os mortais há muito tempo o provérbio: da fortuna imensa de um mortal, germinam logo males ainda maiores para os seus. Para os seus, para os seus, para os seus. Chega! O rei está retornando. Salve, meu rei, filho de Atreu, herói de Troia! Se quiseres saber, descobrirás com o tempo quem foi leal contigo entre os argivos que ficaram por aqui. Dirijo-me a saudação inicial à terra argiva, e aos benevolentes deuses aos quais sou devedor da graça do regresso, por me permitirem impor a Troia a justa punição de uma derrota completa. Os deuses depositaram seu veredito na urna sanguinolenta. Pereça a Troia! Seja destruída a Troia! De enorme cavalo em cujo bojo estavam os soldados, preparados, irresistíveis em seu ataque a Troia, buscando carne humana em todos os redutos, o régio leão saciou-se de sangue. Agora, retornarei aos sólidos umbrais de meu palácio e lar, prestando tributo aos deuses que me guiaram em segurança. E que a vitória seja minha para sempre! Para sempre! Argivos veneráveis, não me sinto envergonhada de confessar a minha impaciência amorosa à espera desse homem, que passou longos anos nos altos muros de Troia. Primeiro, é uma angústia desesperadora a mulher permanecer longe do marido. Nosso filho não se encontra mais comigo. Perspectivas duplamente perigosas. Os riscos teus lá na longa luta em Troia e a permissível rebeldia aqui do povo. Hoje, porém, com o coração aliviado, enfim, saúdo o homem que guarda bem o seu rebanho. Agora, criatura amada, desça já daí para entrar no seu lar. Filha de Leda, guardiã do meu palácio, os elogios, mesmo quando merecidos, não caberão a vós dizê-los.
deves honrar em mim um homem, não um Deus. E basta quanto a isso. Cuida bem desta estrangeira no palácio, pois ninguém aceita o cativeiro de bom grado. Os deuses todos poderosos das alturas são mais do que benevolentes com o vencedor magnânimo. Agora, a mais bela flor entre as troianas todas faz parte de meu séquito. Foi um presente dado a mim por todos os meus guerreiros. Agora, entrarei em nosso palácio pisando no tapete com os celestes. Zeus perfeito, quero que perfaças hoje os meus desígnios. Cuida então de toda obra, se pretendes perfazê-la. Por que volta tanto esse terror em torno de meu coração profético? Por que não vem a desejada paz livrando desse inexplicável pânico? Meus próprios olhos veem o regresso e deles não iria duvidar. Mas ainda assim minha alma em sobressalto entoa o hino lúgubre. Descreta, tranquilizadora expectativa. Desça já daí, Cassandra, eu ordeno! Pois o Todo-Poderoso Zeus mandou-te compartilhar sem mágoa e sem rancor a água purificadora desse palácio, na qual tu poderás compartilhar espaço com muitos servos. São para ti, Cassandra. Só te resta obedecer. Desça já daí, eu ordeno! Não vou desperdiçar meu tempo aqui com ela. Parece demente e desvairada, sem perceber o que é troféu de guerra. Vai, desventurada. Cede a teu destino. Julgam que eu tô louca. Mas o bom rei, o grande rei, vai morrer graças a mim. Graças a mim, a tua casa desmoronará. E eu destruirei a raça, como ele destruiu a nossa. Chegou o tempo de rir as gargalhadas. A machadinha. Ali, em pleno crânio. Não serei eu que empunharei, mas te asseguro que ele sangrará. O rei dos reis! Ah, como ele vai sangrar! Mas que a mim cortará um pescoço. Mas logo depois, o filho matará a mãe e fugirás com as cadelas no seu rastro. Acabados os átridas, não se falará mais deles. Ai, Apolo, Apolo! Tristezas, canta tristezas, e possa o bem triunfar. Por que invocas Apolo? Ai, Apolo! Apolo dos caminhos! Ai de mim! Que insólitos enormes males, enormes sofrimentos viverão aqui! Insuportáveis para meus amigos. Como ainda está distante, ajuda! Eu não decifrei as derradeiras profecias, mas entendi as expressões iniciais. Assunto invariável em toda a cidade. Foda-se. Bodas trágicas de mares. Completa perdição de todo um povo. Penas de Troia, minha cidade.
debaixo desse teto não há nada de bom. Tristezas, canta tristezas, e possa o bem triunfar. Jamais as profecias comunicam mensagens agradáveis aos mortais, porque a trilha de teus vaticínios é cheia de sinistras previsões. As rubras fúrias, as implacáveis sanguessugas dessa raça, estão no canto do seu primeiro crime. E depois, amaldiçoam um leito fraterno. Eu tô errada? Eu sou falsa profetisa? Jura? Quero que confirme as minhas alusões. Essa casa, ali. Vede, vede. A vaca vem sem touro. Envolve-o em seu véu incendioso, pelos cornos negros o domina. Descreva agora a traição mortal de um banho. De certo, algum espírito maligno desceu pesadamente sobre ti. Sabe, foi Apolo. Foi o Deus profeta. Foi ele quem me deu essa força. Então o Deus te desejou. A ti, mortal. Não foi sem luta que me conquistou o Deus esfolegante, de cônjuge do ardente amor. E os ritos amorosos foram praticados. Não. Muito embora eu prometesse ao Deus. E antes, exercitasse esse teu dom profético? Sim. Sim. Vaticinei aos meus concidadãos troianos a todos os males e desastres que os arruinariam. E não te perseguiu a cólera de Apolo? Sim. Depois que o enganei, fugindo a seus desejos, ninguém mais acreditava em minhas previsões. Mas tuas profecias já nos convenceram. Ai de mim. Desgraça dessas profecias alucinando-me! Mas Agamenon ainda não percebe os golpes que a cadela ordiosa sordidamente lhe prepara. Com um pérfido punhal que afia, fingindo júbilo diante do regresso. Mas se me dão crédito ou não, é indiferente. Que importa? O que tiver de acontecer virá. Chega! Tu mesmo, aqui presente, hás de reconhecer em mim a narradora verdadeira até demais. É, todo mundo. Pois eu confirmo agora a morte de Agamenon. Quieta, infeliz! Ou fala bem ou cerra os lábios! Ah, mas e eu? Hã? E eu? Pois a leoa, unida ao lobo na ausência do leão feroz, matar-me-á. Apenas por haver me trazido com ele, unido aos seus troféus de guerra. É, mas não há vingança sem um Deus. Virá mais um dia, mais um vingador. O nosso, nascido para matar a própria mãe e vingar a morte inglória de seu pai. Um exilado errante, expulso dessa terra, antigamente próspera. Eu já aceitei a minha morte de certeiro bom. Jogue o meu sangue e feche os meus olhos na hora final. És corajosa. Não te abate a desventura. Odor de morte e sangue sai desse palácio. Lamento a sina que prevês. Tristezas, canta tristezas, e possa o bem triunfar. Silêncio! Quem grita ferido por golpe mortal? Amigos, distinga os soluços do rei. Unamos todos e deliberemos. No átimo vos digo a minha opinião. Chamemos já o povo e vamos ao palácio. Eu concordo. Achamos nesse instante. Essa também é uma ideia. Não temos tempo para vãs divagações? Vejamos. Esse pode ser apenas o prenúncio de planos que nos levarão à tirania. Porque estamos indecisos. Eles agem e não se dão ao luxo todo de hesitar. Eu não sei o que fazer em tal situação. Mas antes de atuar, como deliberar. Exatamente, pois os mortos não podem ser ressuscitados com palavras. E apenas por cuidar de nossas vidas, cederemos ante a usurpação abominável? De modo algum.
Melhor seria então morrer. A tirania é mal pior do que a própria morte. E nós aqui, apenas por ouvir gemidos, devemos assumir que é um homem morto? Devemos ter cuidado, pois crer e conjecturar são coisas diferentes. Meu voto é a favor dessa ponderação. Certifiquemo-nos da sorte de Agamenon. Oh, meu rei! Contempla, enfim, o resultado de planos pacientemente preparados. Estou aqui exatamente no lugar em que, em seguida, e firmemente o golpeei em cumprimento de missão apenas minha. Os fatos foram esses, não irei negá-lo. A fim de obstar qualquer chance em tentativa ao seu destino, golpeei-o 2 vezes. E seus membros, depois de 2 gemidos, imobilizaram-se. Embora já o visse tombado, inanimado, o golpeei pela 3ª vez, em oferenda ao grande Hades, Senhor dos mortos. Estendido ali no chão, a vida se lhe foi no último suspiro, cortado por golfadas de sangue abundante que me molhou com suas gotas cor de púrpura. Argivos veneráveis, tudo vos foi dito. Se ainda tendes alegria, alegrai-vos. Exulto do meu feito, se quereis saber. É de pasmar a linguagem tão afrontosa, vangloriar-se de matar o próprio esposo. Pretendes pôr à prova os sentimentos meus como se fosse uma mulher desatinada? Estou falando claro, o coração impávido. Entenda-me quem for capaz. Enquanto a ti, se me louvas ou me censuras, tanto faz. Quem jaz aí é Agamenon, meu esposo, ferido por obra dessa minha mão direita, guiada só pela justiça. Tenho dito. Mulher, tu traíste, tu golpeaste, serás banida, viverás sem pátria, alvo do ódio unânime do povo. Ousais então dizer que esse feito somente a mim é de atribuir? Ostentas Como a dor do sangue que te mancha aí do rosto, repudiada até pelos amigos, terás o fim que deste ao teu esposo. Agora me condenam ao amargor exílio, ao ódio da cidade, ao pavor do povo. Mas contra esse homem nada foi falado. No entanto, ele, sem dó, sem escrúpulos, indiferentemente, como se lidasse com algo irracional, sacrificou a própria filha! Apenas para bajular os ventos trácios. Não era esse pai quem merecia ter sido desterrado, expulso desse solo em retribuição ao crime inominável? Que testemunho irás oferecer de que estás inocente deste crime? De que maneira? Sim, de que maneira? Mas pode a maldição de antigas eras ter sido realmente a tua cúmplice? Não foi inglório o destino que teve, tendo pagado pelo mal que fez a própria filha. Tal feito, tal castigo, não há de jequitar-se lá em Hades. Digo sem remorso, tombado sob o machado da justiça, ele pagou pelo que fez primeiro. Quem há de fazer dessa hora um elogio fúnebre adequado? Ou tu, que o assassinaste, terás agradecimento? Ou
justiça feita por uma filha, pelo destino, pelas fúrias vingadoras a quem dedico o sacrifício desse homem. A minha esperança não dará lugar ao medo enquanto houver o meu amigo Egisto. O mais fiel de todos. Escudo frágil, para mim não será ele. Aí está por terra o homem que humilhou a própria esposa, entregue à triste solidão. Junto dele está o corpo inanimado de sua escrava, sua narradora, capaz vidente, companheira de seu leito, frequentadora das barracas dos soldados. Ele, por certo, a trouxe para o seu deleite, mas foi o meu triunfo que ela ornamentou. Por que não temos logo um fim tranquilo, sem lentas agonias? Pois Deus, que tudo faz e causa tudo, nada acontece a nós mortais sem Zeus. Meu rei, é doloroso ver-te assim caído em leito inóbil, traiçoeiramente ferido por espada da própria esposa. São verdadeiras todas essas expressões, mas eu mesma vou confessar nesse exato momento que estou sossegada e satisfeita com o meu feito, por mais insuportável que ele pareça. Escassos bens me bastarão se apenas eu puder livrar de vez o meu palácio desse delírio de extermínio mútuo. Baixeza vem juntar-se a mais baixezas. Enquanto o grande Zeus mandar no mundo, terá valor o mandamento seu. Quem for culpado há de sofrer o castigo. A raça está atada à perdição. Animadora luz do dia da justiça. É chegada a hora de dizer que os deuses possuem a missão de julgar lá do alto os crimes cometidos aqui na terra. Pois para o meu contentamento, diviso o corpo desta criatura morta, envolto pelo tecido das fúrias vingadoras, pagando plenamente os crimes de seu pai. De fato, Atreu, dono de todo este país e pai de Agamenon, expulsou o bom Tiestes da cidade onde vivia e do próprio lar, temendo seu poder ameaçado. Um dia, Tiestes, voltando como simples forasteiro, não buscava inimizades. Foi recebido com falsa cordialidade por Atreu. Foi convidado para um banquete, onde ele era o único convidado. Neste banquete, lhe foi servido um prato enorme. Neste prato foram postos os corpos retalhados de seus filhos, meus irmãos. Meu pai, sem perceber, comia uma iguaria fatal à sua raça. Mas ao perceber, levantou-se, entre gritos horríveis e vomitando ainda pedaços que acabara de comer, lançou a maldição contra a família de Atreu.
Vem agora o corpo desta criatura morta aqui. Eu, por direito, deveria planejar a sua morte. A pertinaz justiça mandou-me de volta para que eu pudesse finalmente exterminá-lo. E nesse momento, até morrer seria bom, pois a justiça o envolveu em suas malhas. Detesto, Egisto, a ousadia dos perversos. Pois bem, garanto que na hora do castigo a tua cabeça não escapará ao ódio do povo. Serás maldito, apedrejado. Tens coragem de falar dessa forma insólita contra seus senhores, contra os detentores do poder? Mulher, tu és mulher. Tu que permaneceste refestelado em casa, enquanto aguardava os homens empenhados em combates árduos, e desonravas o leito de um herói. Por sermos inimigos, só a mulher havia de enganá-lo, é óbvio. Mas agora, em posse de seus preciosos bens, já posso, sem mais demora, dominar o povo. Procedes como se pudesse vir a ser o rei da numerosa e brava gente agiva. Tu que tramaste apenas, tu que não ousaste executar o crime com as próprias mãos. Mais lágrimas foram brotadas, tuas palavras. Então por que vencer a tua covardia, não mataste o herói com tuas próprias mãos? Já cansei disso aqui. Morrerás agora! Não, por favor! Amado meu, não desencadeemos mais desastres. Mas eles continuarão usando palavras ásperas. Já basta muito sangue derramado. Não des valor a tais latidos. Eu e tu, senhores do palácio, teremos tempo bastante para dominar tudo E todos. Um Deus há de trazer Orestes para cá e dar a esses dois o fim merecido. Hermes das profundezas infernais, volto do meu exílio agora para minha terra. Meu pai, do alto deste túmulo, meu pai, ouve e atenta a esta minha invocação. Desejo consagrar a Ínaco, esta mecha de meus cabelos, pois ele cuidou de mim em minha infância. Esta segunda mecha, meu pai, depõe a ti como demonstração de luto. Que mulheres serão essas? Pois vejo Electra entre elas, fazendo um ritual funérea. Vamos!
de uma esposa amante de minha mãe? Não estou convencida disso. Dai-me agora vossos bons conselhos, pois vós também sentis a dor comum a todas nós no lar que é o rei. Falem com sugestões para melhores. No momento de espargir as libações, diga palavras agradáveis aos amigos. Mas quem entre os parentes devo mencionar? Primeiro tu, depois quem quer que odeie. Farei a prece por mim e por ti. Pensa tu mesma nisso, usando teu bom senso. E devo mencionar mais alguém? Pense em Orestes, ainda que ele esteja ausente. Isso é uma boa ideia. Alertas insensatamente. Agora pense nos culpados pelo crime. Mas o que eu devo dizer? Eu não tenho experiência com isso. Fale bem claras. Alguém que mate quem matou. Mas não seria piedoso este pedido aos deuses? Não queres desejar mal aos inimigos? Supremo mensageiro entre os vivos e os mortos, Hermes das profundezas, vem logo ajudar-me. Convoca para ouvir minha invocação os infernais espíritos. Quanto a mim, dando aos finados essas oferendas puras, vem invocar meu pai. Apieda-te de mim e de Orestes querido. Como podemos nos tornar donos de nosso próprio reino? Vivemos hoje indignamente, sem destino, vendido por aquela que nos deu a luz, por ela que escolheu Egisto para seu amante. Egisto sim, aquele que foi seu cúmplice em teu extermínio, meu pai. Hoje eles me tratam como uma escrava, e Orestes foi despojado de seus bens, enquanto eu fico só em meu quarto, sem o amor de minha mãe. Eis aqui minha súplica, ouve-me, terra e deuses infernais. Quanto aos inimigos, que venham se juntaram a mim, um homem forte o bastante, para vingar teus assassinos, como Orestes, meu pai. Ai, ai de mim, que varão poderoso virá livrar do jugo este palácio. Diz o que vês? Eu vejo uma mecha de cabelo. Um homem ou uma moça? Eu não sei, mas olhando-os, acho muito Que parecidos cabelos? com os meus. Eu vejo que se parecem demais. Será que Orestes nos trouxe secretamente? Sim, essa mecha se assemelha exatamente às dele. Mas como usou Orestes por ele? Ele deve tê-los mandado por alguém para homenagear seu pai, mesmo que esteja ausente. Suas palavras me emocionam pensando que seus pais nunca mais pisaram esta terra. Eu fico muito emocionada também ao ver mechas como estas. Como eu poderia imaginar que mais alguém nessa cidade inteira teria cabelos como estes? Muito menos que minha própria mãe, Clitemnestra, pudesse cortá-los de sua cabeça. Ela mesma que maltratou impiedosamente os próprios filhos e tornou-se indigna do nome de mãe. Mas eu sinto que a esperança nos acaricia. Os deuses aos quais fazemos nossas preces sabem por quais tormentas somos arrastados. Domina minha aflição e me perturba a mente, meu pai. Fazer uma prece aos deuses, para que conservem esse teu privilégio de formular votos sempre exaltados, como agora por um deles. Graça me concede, minha divindade. Seus olhos veem nesse instante a criatura que há tanto tempo desejavas encontrar. Estou aqui, já não terás de procurar pessoa alguma tão amiga quanto eu. Não estarás tramando algo contra mim? Devo dirigir-me a ti como se fosse Orestes? Embora me contemples, não me reconheces. Pois há bem pouco tempo, à vista desta mecha de meus cabelos, teu pensamento ganhou asas e julgaste que me tinha à tua frente. Pegou a mecha no lugar onde a cortei, de teu irmão, e parecida com as tuas, e viu como ela coincide com as suas. Veja essa roupa, irmã, obra de tuas mãos. Orestes! Domina-te! Não deixe que a sua cabeça se deixe transtornar pelo contentamento, pois as pessoas que nos deviam amar são nossas inimigas mais exacerbadas.
por quais todas as razões eu odeio, de transferir a ti o carinho ainda devido a Ifigênia, essa irmã que foi sacrificada cruelmente. E por ver em ti essa irmã fiel que és, capaz de trazer de volta a minha consideração por todos os mortais, que a força e a justiça, em tríplice união com Zeus onipotente, estejam ao teu lado, meu irmão. Zeus! Oh, Zeus! Vela por eles! Parecem filhotes, sós e órfãos. A sorte deles é a mesma. Protegei-los e brevemente eles poderão levar a culminância à casa onde nasceram, que está em total decadência. Crianças salvadoras da casa paterna, silenciai, para evitar que alguém vos ouça. Essas palavras vêm diretamente aos meus ouvidos. Nossas vozes uníssonas repetem as súplicas dos filhos presentes. Ouve nossos apelos, manifesta-te, junta-te a nós contra teus inimigos. Vociferamos para ser ouvidos pelos potentes deuses subterrâneos. Tua sepultura é sagrada! Irmão, pois a prova do destino. Após confirmar isso, tu ordenou que eu e tu exterminassem em retaliação os inimigos de meu pai, aqueles que os assassinaram. Deus ordenou que eu os exterminasse. Se eu não fizesse, Deus disse que as fúrias iriam me pegar. Fúrias. E a criatura que faltasse a tais deveres, disse meu Deus, jamais poderia beber o sangue em que todos os membros da família fazem as libações. Finalmente, tal criatura morreria na miséria de um mal que a aniquilaria sem remédio. Não tenho então a obrigação de acreditar no oráculo, o mandamento nítido de Apolo, a dor profunda pela morte de meu pai e o desejo de não deixar nossos concidadãos serem escravizados por duas mulheres. O coração de Egisto é de mulher. Se ele não sabe, o aluno ficará sabendo. Ao culpado o castigo, diz o adágio, há muito tempo ouvindo repetir. Assim será, mas cabível perguntar nesse jardim. Quais as providências tomadas pelo teu mestre? Diga-me se souberes. Sonhos terríveis perturbaram suas noites. No sonho, ela pareceu parir uma víbora. Envolveu a pequena víbora em fragas, como se fosse uma criancinha, e apresentou-lhe o seio. E a víbora não feriu enquanto sugou? Feriu, e logo o sangue misturou-se ao leite. Ela acordou e deu um grito receosa. Muito depois, mandou levar as oferendas fúnebres para o rei morto. Cumpre-me interpretá-la então literalmente. A víbora, como se fosse uma criança, bebeu o sangue, o mesmo leite em que tomei na minha infância, e misturou sangue com leite. Indiscutivelmente ela que me transformou em um terrível monstro terá de ofertar-me o seu próprio sangue, e eu terei de matá-lo com minhas próprias mãos. Agora, irmã, volta ao palácio imediatamente, para que tudo marche conforme desejamos. Peço-vos a maior prudência nas palavras, falando ou mentindo-vos discretamente. Meu rei, ajude-me nessa missão. Dirige meu punhal ao alvo desejado dessa missão. E como sempre,
Estarei contigo, Orestes. O destino prepara suas armas e já está forjando seu punhal. As celebradas fúrias vingadoras de profundos desígnios restituem o filho ao lar. Ele lhe apagará a mácula do sangue de Namar. Escuta, escravo! Bato na porta do vestíbulo. Não há ninguém nesse palácio? Escuta, escravo! É a segunda vez que bato nessa porta e ninguém nos atende. Espero que apareça alguém, pois trago uma mensagem para Egisto. Já ouvi, já ouvi. Quem é você, estrangeiro? E o que faz aqui? Escuta, escravo. Vai lá e anuncia-me, pois eu trago notícias. Deve chamar alguém que tenha autoridade no lar. A dona que o dirige, ou ainda melhor, o dono, pois assim não haverá constrangimento. Estrangeiros. Minha rainha. Há 2 homens no portão que desejam ver Vossa Majestade. Olá, estrangeiro. Pode compartilhar a informação. Se for relevante, falaremos ao nosso Senhor. Senhora, sou estrangeiro e vim de Dailos. Enquanto eu caminhava, um homem que eu não conhecia me dirigiu as seguintes palavras: já que estás indo a Argos, não esqueças de informar os pais de Orestes que ele morreu. E eu repito exatamente o que escutei, senhora. Ai de mim! Agora foi Orestes que se livrou desse sanguíneo lamaçal. Maldição desse palácio! Minha senhora, se eu pudesse, traria notícias melhores, pois assim seria recebido com tal satisfação. Escravo, quero que reserve os melhores aposentos para esses estrangeiros. Tome cuidado, você ficará responsável por eles. Logo depois, vamos nos reunir com o nosso Senhor para compartilhar essa tragédia. Como quiser, Majestade. Por aqui, senhores. Amigas servas do palácio, é chegada a hora. Ai, quem vem ali? Cilissa, a escrava que cuidou de Orestes pequenino. O que aconteceu, Cilissa? Está tomada pelo sofrimento? Nós recebemos recentemente as notícias. Clitemnestra quer achar que está preocupada com a morte de Orestes. Certamente Egisto vai ficar com o coração cheio de júbilo. Ai de mim, agora eu vou ter que procurar Egisto e falar as má e boas notícias. Como ela quer que Egisto reclame? Os guardas armados. Não diga isso ao teu senhor Candeias. Diga que venha só. Fale assim depressa e com alegria. O sucesso ou fracasso de um plano secreto depende muito de quem transmite a mensagem. Mas você está satisfeita com isso? Zeus sabe de todos os males. Vá com a notícia sem perda de tempo. Seguirei o seu conselho. Estou aqui, não por mim mesmo, mas a mando de uma mensageira. Ela veio dizer que estrangeiros têm notícias para nós. De acordo com eles, Orestes estaria morto neste momento, logo agora que sofreu sua primeira
enviado para me esclarecer? Ouvimos a notícia, mas é melhor que vá lá, falar diretamente com os estrangeiros, do que somente receber a notícia por nós. Falarei diretamente com os estrangeiros. Quero saber se viram realmente Orestes morto ou se vieram espalhar boatos imprecisos. De uma coisa eu tenho certeza: eles não zombarão de quem como eu, se tiverem a mente esclarecida. Deus, o que deverei dizer agora? Nesse instante, ouço mais notícias de que não vai sempre a raça da Agamemnon. O Orestes irá desfrutar da liberdade que tanto sonhamos. Que seja de Orestes a vitória. Devemos nos afastar. Tudo aconteceu e não é bom que apareçamos como cúmplices. Ai de mim. Está morto. Ai de mim que pela segunda vez perdi meu senhor. Acode-me! Acode-me! Não há ninguém neste palácio. Onde estará a rainha? O que ela estará fazendo? Majestade, onde está você? O que aconteceu? Meus gritos enchiam o palácio. Majestade, parece que os mortos matam os vivos. Ai, ai de mim. Seremos vítimas de uma perfídia, assim como matamos Agamemnon. De quem será o machado assassino agora? Dentro de instantes saberemos quem serão os vencidos e os vencedores, já que chegamos às tais terríveis de infortúnio. É bom que tenhas vindo, pois eu te esperava. Esse defunto já ganhou o seu quinhão. Egisto está morto. Ainda o amas? Vai então deitar com ele na mesma sepultura! Para, menino! Para, meu filho! E respeita os seios pelos quais até durante o sono a tua boca tirou o alimento. Não! Orestes! Filhos! O que eu faço? Eu mato a minha própria mãe? Escuta, Orestes, o que podeis fazer? Juraste ao túmulo de seu pai a sua lealdade ao deus Apolo. Orestes, escuta, prometo a ti, não há nada melhor do que obedecer aos deuses, do que a qualquer homem, especialmente se ele é responsável pela morte de seu pai. Suas ponderações me convencem. Vou matar-te junto a Egisto, já que enquanto ele vivia, tu preferiste ao invés de meu querido pai. Agora jazerás ao lado dele, já que o amas, odiaste o homem que devia ter amado vida. Eu te nutri, quero envelhecer contigo. Queres envelhecer comigo, assassina de um pai? Foi tudo obra do destino, meu filho. É o destino que acredite. te mata agora! Não te apavoras a maldição materna, filho? Tu deste a vida, mas me julgaste na desgraça. E quanto à má conduta de teu pai, me diz. Como evitarei de meu próprio pai? Se demonstrar hesitação neste momento agora com você? Insiste em querer matar a sua própria mãe. Tu mesmo está querendo causar a própria morte. Serás amaldiçoado pela tua própria mãe. Não, eu não seria amaldiçoado. Tu é de pai. Pobre de mim.
palavras inúteis diante de um túmulo. Filho. Destino cruel de meu próprio pai querido. Agora te impõe a merecer punição! Eu mesma dei a luz e criei essa víbora! Olhai a dupla de opressores dessa terra, assassinos, traidores, os dilapidadores dos bens desta casa. Além de matarem o pai dele, eles juraram morrer juntos. E assim hoje, cumpriram a palavra empenhada. Agora contemplai-vos o crime sórdido da mãe dele, que será mais em seus olhos do pai, mas não do que o gerou, e sim do sol, do que tudo vê. E no dia do julgamento dele, estará como testemunha de uma vingança justa. Mas enquanto é legítimo, um simples adúltero foi nada mais que uma justiça, conforme a lei. Mas e vocês? O que pensais da mãe? Uma real mãe? Uma vingadora mãe? Ou uma víbora desde o seu nascimento? Eu já julguei. Agora cabe a vocês. Orestes, estarei preparando a sua fuga. Assassinaste quem não devias assassinar. Agora, sofres o que não devias sofrer. Choro sentidamente por ele e ela, nessa desdita dupla. Eis afinal a justiça esperada. Chegou ao palácio duplo assassinato. Retornou e lutou nas sombras o herói, que soube aplicar o castigo devido. Recai sobre essa casa mais uma vez a filha de Zeus, a justiça. Na nossa opinião, se faz aqui justiça divina. Levanta-te, palácio! Parecem górgonas vestidas de vermelho! Quais são esses fantasmas que provocam em ti essas terríveis convulsões, Orestes? Não são fantasmas, criado! São as fúrias! Estão cheios de sangue nos olhos! São alucinações da tua mente, Orestes! Não são! Elas vieram me buscar! Não posso ficar aqui! Recai sobre essa casa a terceira tempestade. Primeiro, os filhos de Tiestes, devorados em um banquete. Em seguida foi o rei Agamemnon, morto pela própria esposa. Agora, pela terceira vez, será esse o fim? A salvação? Onde se deterá a ira precursora da vingança?
Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, sejam muito bem-vindos a este espetáculo, que é o julgamento de Orestes. Mas o crime que ele cometeu não poderá ser julgado simplesmente por meros mortais, não. Esse é um julgamento que devemos pedir ajuda dos próprios deuses. Como este é um teatro em que damos asas à imaginação, serão vocês, bravos e conscienciosos mortais, que irão encarnar os próprios deuses aqui para poder dizer, para dar o seu veredito, se Orestes é culpado ou inocente. Vamos às invocações. Das profundezas do mar, invoco-te, Poseidon. O divertido e bucólico, Deus Dionísio. Invoco agora Afrodite, deusa do amor, e que o amor esteja presente nessa contenda. Invoco agora Hera, a mãe dos deuses, legítima esposa de Zeus e deusa da família. Estes são os nossos deuses invocados. Mas o que é isso? São mulheres? Não. São as fúrias. Criaturas com uma tamanha perversidade, igual desejo de vingança e de sangue. Seus trejeitos são aterradores. Seus trajes completamente inadequados. Nunca em minha vida vi criaturas assim. Sua ferocidade há de certamente combinar com o incrível desejo de querer condenar a alma de Orestes. E que clarão é esse? Que luz é essa? Ah, mas é claro, Apolo, deus do sol, e ele vem acompanhado do seu pupilo favorito, Orestes. Podemos imaginar então que o Deus profeta fará de tudo para que a alma deste mortal seja salva. Eu sou Hermes, mensageiro dos deuses, e irei guiá-los nessa contenda. Eu, Apolo, jamais te trairei. Serei até o fim teu guardião fiel. Quer seja aqui ou separados por distâncias intermináveis. Já podes ver as fúrias todas dominadas por um pesado sono. Deves, porém, fugir daqui e ter cuidado. Quando perceber que chegaste à cidade de Palas, ajoelha-te diante da deusa, de juízes, e com as palavras certas te livraremos do sofrimento. Porque fui eu e mais ninguém, que te induzia a ver mortalmente a tua própria mãe. Apolo, peço a sua ajuda. Através do seu poder, eu confio em ti. Guie e me proteja. Não permitas que o temor domine tua mente. Qual a serventia de sonolentas como vós? Por vossa causa sou vilipendiada do mundo dos mortos, que não cessam de me humilhar, chamando-me de assassina. Logo após eu ter sido morta pela mão do meu filho Orestes. Nenhum deus se ira depois de eu ter perdido a minha filha. A sangue de sogro de Agamemnon levou a minha efigênia. De pé, deusa das profundezas infernais, como num sonho invoco-vos.
abandonar agora mesmo minha casa! Eu ordeno-vos! Seu lugar não é aqui. Não. Seu lugar é lá. Muitas sentenças de igualamento e olhos arrancados. Ouvistes? Monstros usados pelos deuses. Ouve-nos, Apolo Rei. É somente tua e de mais ninguém a culpa desse crime horrível. Mas como? Fala apenas para responder. Teu santo oráculo ordenou para que Orestes matasse sua própria mãe com suas mãos. E tu prometesse proteção ao assassino! Ah! O oráculo ordenou-lhe que vingasse o pai. Mandei vir aqui para espiar o crime. E cumpre nos expelir do lar os matricidas! E que fazes quando a mulher mata o marido? Não se derrama o mesmo sangue nesse crime! Jamais! Ah! Eu percebo que teu coração quer castigar apenas um dos crimes, enquanto de maneira mais clara se omite o outro. Falas, porém, e apesar devidamente as duas partes em litígio. Jamais permitiremos que Orestes fique impune! Jamais! Ah! Pois bem, serei perseverante na defesa e salvação de quem implora por proteção. E comece o julgamento! E vamos então agora dar início ao julgamento. Temos aqui o Atena! E é claro, o garoto da vez, venha-te, Orestes! Grande Deus Atena, peço acolhimento a este homem abandonado e amaldiçoado. Estou aqui, me ajude! Essas fúrias, elas querem me pegar! Ouvi um estridente apelo. Agora vem de minha frente um bando de insólitos visitantes. Não me sinto temerosa, mas há em meus olhos um natural espanto. Quem sois então? Filha de Zeus, estas aqui são conhecidas como fúrias, feridas, também chamadas de maldições. Agora sei quem são e os nomes que levam. Viemos buscar em teu lar um menino tão pequeno, abandonado. Um matricida que tirou a vida de uma mãe injustiçada, de uma mãe que perdeu um filho, uma criança que tinha a vida inteira pela frente. Isso é justiça no mundo de hoje! Alguém o constrangeu a cometer o crime? Ou ele tinha medo de alguma vingança? Estão aqui as duas partes da história e até agora só escutei uma delas. E depois de escutá-lo, a julgar retamente. Confia em mim essa causa? E por que não? Nós temos aqui um número par de júri e será o teu voto que vai resolver essa questão caso ocorra um empate. Me conte sua história, estrangeiro. Atena, sou Orestes, filho de Agamenon, um grande rei que lutou por mais de 10 anos contra Troia e devastou aquela cidade toda. Mas após voltar da guerra, ele foi assassinado por minha própria mãe, Clitemnestra. Deus Apolo não teve nenhuma opção ao me pedir que vingasse a morte de meu próprio pai. Foi ele quem me ordenou. Agora estou aqui e peço sua ajuda, Deus Atena. Que comece o julgamento. Calúnia! Bora começar! Vai. Muito bem, meu caro júri, temos aqui as informações que precisamos. Vamos então agora iniciar aqui a votação. Orestes, de tudo que vocês ouviram, de tudo que vocês escutaram, ele é culpado ou inocente? Dá-te a tua palavra, Deus Afrodite. Um voto para culpado. É claro, já podemos considerar que as fúrias estão ansiosas para culpá-lo, então já serão 2 votos. Deus Poseidon, dá-te a tua palavra. Orestes é culpado ou inocente? Culpado.
culpado. 3 votos para culpado. Deus já era. Orestes é culpado ou inocente? Inocente. 1 voto para inocente, 2 para culpado. Deus Dionísio, culpado ou inocente? Culpado. 3 votos. E agora, Deus Apolo? Inocente. Perdão, Deus Apolo. Ok, tá, calma. Pois bem, chegamos aqui ao último voto. Deus Atena? Nasci sem ter passado por um ventre materno. Meu ânimo sempre foi a favor dos homens. Logo, não tenho empatia nenhuma com a mãe. Orestes, o meu voto não vai ser o suficiente. Mas esse tribunal foi bastante justo. Que se faça assim, então. Dado todos os votos, Orestes agora é... E assim temos o julgamento de Orestes. A todos os mortais e deuses presentes, obrigado e adeus. O mais importante de tudo é aprender a estar de acordo. Muitos dizem sim, mas sem estar de acordo. Muitos não são consultados e muitos estão de acordo com o erro. Por isso, o mais importante de tudo é aprender a estar de acordo. Bertolt Brecht. Seguramente vocês estão fazendo parte dos momentos mais memoráveis dessa turma, porque de início foi um desafio incrível. Então eu quero agradecer ao esforço de cada um e dedicação. Ao professor Zedu, que acreditou na gente, apostou, foi na luta. E a nossa plateia incrível que está aqui. Vocês fazem a nossa apresentação ficar especial. Muitíssimo obrigada. Regis. Gente, boa noite. Obrigado, muito obrigado por estarem aqui num domingo à noite, às 9 horas, agora já deve passar das 11 já. Quem tirou foto, gravou vídeos, por favor, marquem o Instagram, oresteia.pa2. Nós estaremos aqui, já podemos receber vocês, estão aí entre amigos. Lá fora? Estão corrigindo? Lá fora, todo mundo lá pra fora. A gente precisa... É verdade, a gente precisa ir lá pra fora, tem que arrumar tudo aqui. Mais uma vez, agradecemos todos, Zedu, Bia, Dodô. Gente, foi incrível. Obrigada. Último detalhe só, tem que fechar. A gente gostaria de agradecer ao ateliê do Thiago Gondim.
marido do Wellington, que sempre muito que ajudou a gente plenamente. Tem lá o ateliê Tiago Fonte Gondim. Obrigado, gente. Boa noite!